Olá, amigos da prevenção. Mais um episódio aqui para a gente falar de segurança e saúde no trabalho. Esse tema tão caro e tão importante que é para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho. Hoje quero falar um pouquinho aqui, porque está chegando o mês de abril. E o mês de abril a gente criou o movimento Abril Verde. Ele nasceu em virtude de um acidente que aconteceu nos Estados Unidos no dia 28 de abril de 1969, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, onde morreu 78 trabalhadores. E os sindicatos dos trabalhadores do Canadá fizeram um movimento. Em 2003, a OIT reconheceu como Dia Mundial em memória das vítimas de acidente do trabalho. E em virtude disso, em 2005, nós começamos a fazer um movimento aqui no Paraná, em Curitiba. Era uma caminhada da Praça Santos Andrade até a Praça Osório, até a Boca Maldita, que é chamada aqui em Curitiba, no dia 28 de abril. E descobrimos, em 2013, a gente lembrou que dia 7 de abril também é o Dia Mundial da Saúde. E por esse motivo a gente criou o movimento Abril Verde, para ressaltar, para fazer desse mês o mês da prevenção. Hoje em dia já tem dezenas e dezenas de cidades do Brasil inteiro, no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tornando esse mês o mês da prevenção. Então é muito importante que você participe, né? Hoje já temos o Ministério Público do Trabalho, hoje fazendo um grande trabalho. Este ano o tema está sendo saúde mental, porque o afastamento do trabalho é enorme hoje em dia, devido à saúde mental dos trabalhadores, está acontecendo com uma frequência muito alta. Então, nós queremos pedir a todos, no mês de abril, que façam alguma ação, né? O Sistema S em todo o Brasil também está fazendo. Então, muita gente, todos os atores sociais, os sindicatos de trabalhadores, as centrais sindicais, o movimento Abril Verde está presente. Então, quero agradecer. Esse episódio de hoje está sendo patrocinado pela OGC Treinamentos, que é lá de Pato Branco, do meu querido amigo Olívio Gustavo Conte, e pela Amigos da Prevenção, lá do Chapecó, que é um centro de treinamento lá de segurança e saúde no trabalho, lá do Chapecó. Então, agradece de coração a cada um desses que patrocinam. E um dos patrocinadores está aqui hoje comigo, aqui, que é o meu amigo Juliano Ferreira, que tem um centro de treinamento aqui em Curitiba, né, aqui no bairro do Pinheirinho, e é muito importante. Hoje não precisa pensar muito para que o título desse podcast hoje seja, Tiago, hoje ele é a importância da prevenção e da capacitação dos trabalhadores para o trabalho em altura. E é a pessoa indicada para falar sobre esse tema, é o meu amigo Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado por dar esse tempo aqui conosco aqui. Olá, Sodir, boa tarde. Eu que agradeço aí o convite do senhor aí para poder participar do podcast. Parabenizar também pelo Movimento Abril Verde, que a gente que é da segurança do trabalho, a gente acredita e é fiel a saber que se não tiver um movimento desse, a segurança do trabalho fica desejada aí para muitos. E hoje, como o senhor falou sobre a questão psicológica das pessoas, hoje a NR1 vai ter essa mudança, né? Para que melhore a condição de todos os trabalhadores aí. Maravilha. Juliano, como é que você chegou na área de segurança do trabalho? Como é que você chegou nessa área? Eu comecei na área de segurança, iniciando, o meu irmão é engenheiro de segurança, e no momento eu estava numa fase de mudança de atividade, eu estava recém saído da faculdade de administração, e não consegui me achar, às vezes, em alguma atividade. Aí acabei indo fazer um curso técnico de segurança do trabalho, e fiz o curso e foi onde eu me achei, né? E nesse momento que eu me achei no curso, foi bem assim peculiar, porque na primeira semana de aula que eu estava na sala, foi algo assim
inusitado que aconteceu, que um momento assim, eu olhei para todos assim, né? E eu falei assim, eu vou fazer o diferencial dessa turma também. Então eu acabei saindo na época com as melhores notas, com a melhor frequência, né? Alguns falavam assim, o cara puxa saco, o cara é Caxias, CDF mesmo. né? Mas fui porque eu queria Aprender de aprender verdade. mesmo o que era isso e também voltado àquilo que eu já fazia antes, né? Eu já vinha ali do montanhismo, escalada esportiva, né? Aqui no Paraná e outros lugares que a gente acabava viajando. E com isso, no meio tempo desse curso, eu acabei também fazendo outros treinamentos, né? Resgate em montanha, bombeiro civil, primeiros socorros, né? Treinamentos para espaço confinado que nem tinha norma ainda específica, né? Para trabalho em altura também. E naquele momento a gente sabia que tinha um curso que era estrangeiro, que falava sobre acesso por corda, e era uma das coisas que eu gostaria muito de fazer na época, né? E logo em seguida acabei conseguindo ir trabalhar na área de Petrobras, trabalhando com alpinismo, resgate e técnico de segurança do trabalho. E naquele momento acabei fazendo também esse curso estrangeiro de acesso por corda. Então, eu e alguns outros técnicos aqui de Curitiba, nós somos os primeiros profissionais de acesso por corda naquela época, né? Então, de 2004 para 2005, nós conseguimos entrar nesse mercado tendo um diferencial, né? E isso nos deu a possibilidade de poder trabalhar em áreas química, petroquímica, que era onde a gente tinha o maior volume de trabalho. E com isso a gente veio desenvolvendo os trabalhos, né? E depois, 2008, eu acabei conhecendo o pessoal da BNT, que estavam fazendo elaboração de norma, que é a norma específica de acesso por corda. E por um outro amigo aqui de Curitiba, a gente recebemos um convite para continuar no processo de elaboração da norma, da CN, da Comissão de Estudo. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar com a norma, daí foi mais engajado em 2009, e aí a gente não parou mais. Aí virou uma coisa do dia a dia, profissional, né? É uma coisa que é legal. Vamos dizer assim, o trabalho em altura, como ele já vinha lá de trás, né, de anos atrás, ele só veio aprimorando, só veio melhorando, né, naquilo que a gente queria, onde eu queria chegar. A gente não sabia onde ia chegar, na verdade, né? A gente sabia que estava indo, a gente não ia só por questão financeira, eu porque gostava também. Se der errado, deu, vamos continuar e vamos fazer. E só que em alguns locais a gente fala assim, a sorte ela passa na frente da gente, né? É uma das sortes que eu digo foi conhecer o senhor também, num dia que eu acabei indo na Funda Centro. Não sei se o senhor vai lembrar, eu estava com o braço engessado. Eu tinha sofrido uma queda de escalada, tive luxação de ombro e fui pegar uns vídeos lá, era 2 quadras de casa, fui lá pegar uns vídeos e o senhor estava lá, eu falei assim, pô, mas eu conheço o senhor aí, né? E o senhor era do sindicato e eu falei, pô, mas agora estou do lado de casa e naquele momento que daí a gente se conheceu mais, fui algumas visitas lá no sindicato, depois acabei indo, acho que foi 2003, não lembro a data exatamente, eu era estagiário ainda, fomos para São Paulo na FISP, eu fui pelo ônibus do sindicato, o pessoal, daí tinha uma turma de alunos que foram junto, a maioria deles foram tudo pro boteco, eu não fui. Nossa, você fez agora lembrar de coisa aí. Eu lembro dessa visita, eu lembro do teu irmão falar, esse menino aí é apaixonado por altura. Eu digo, olha, talvez nasça um trabalho aí, porque a altura é um dos locais que mais acontece acidente do trabalho, é um dos causadores, né? O senhor vê que legal, acidente né? do trabalho no Brasil inteiro. O lançamento das normas, né? Lá em 2006, quando saiu a norma de espaço confinado, né? A gente estava em Paulínia fazendo um trabalho e bem no período, início do ano, acho que era março mais ou menos, não lembro a data exatamente, quando saiu a norma. A gente já ficou, né? Falou assim, pô, agora temos uma norma para esse tipo de trabalho, né?
e depois em 2012, quando saiu a norma de trabalho à altura NR35. E junto com a norma, na NR35, houve a necessidade também de regulamentar o processo de acesso por corda, né, que é o profissional de acesso por corda, ele está conforme a NBR 15475 e a NBR 15595. 15475 fala sobre o profissional de acesso por corda e o procedimento do método da NBR 15595. Então, são duas NBRs que elas trabalham em conjunto para a formação desse profissional. Tá? Então, ela entrou como anexo 1 na NR35, né, fortalecendo, né, a condição que a gente tinha no Brasil de ter somente uma certificação estrangeira, né, que acabava assim, dominando, né, o espaço. Então, a gente precisava Tem uma norma nossa. ter uma norma nacional, valorizar o Brasil. E por que isso? Porque muitos, né, eu também passei por esse processo de fazer essa certificação estrangeira e depois começar a perceber que, pô, espera aí, eu estou no Brasil. Eu tenho que pôr meu dinheiro, deixar ficar no Brasil, não tenho que deixar ir para fora do Brasil. Porque tem uma certificação lá de fora, né? Exatamente. É boa, é muito boa, tá? Mas a gente sabia que tinha capacidade de evoluir e ter essa norma nacional e nós geramos ela. E nesse período, né, eu acabei fazendo parte de um grupo que se chama ANIAC, que é uma associação de acesso por corda no Brasil, né? E em 2013 acabei também me tornando um diretor dentro dessa associação. Nessa associação tem mais o Eric Lage, que é o nosso diretor executivo, e mais o diretor técnico, que é o Luciano Carvalho, que fica na Bahia. Então o Eric fica em São Paulo, em São Bernardo, e o Luciano fica na Bahia, em Lauro de Freitas. E eu fico aqui no sul, em Curitiba. Vocês três que coordenam até a Nós ANIAC. três. Até o último evento foi aqui em Curitiba, que eu tive o privilégio de participar da abertura lá. O senhor teve o privilégio de participar do primeiro congresso aqui que nós fizemos. Ah, é o primeiro também, né? Que foi em aqui 2014. E esse ano que passou, em 2024, a gente fez exatamente para comemorar os 10 anos do primeiro congresso. Não, do congresso. A ANIAC é formada desde 2007. 2007. Tá. O congresso é que deu o passo para que nascesse a ANIAC. O que aconteceu nesse tempo, né? Quando a associação começou a fazer a certificação, a gente tinha em média aí 5 centros de treinamento no Brasil para poder fazer certificação de profissionais de acesso por corda, né? Então, no começo, é tudo muito difícil, né? Então, a gente, que nem o senhor fez na sua vida, busca com amigo alguma coisa, com aquele colega outra, né? E tendo ideias naquilo que pode chegar. E a gente sabe que as coisas demoram. Não é no tempo que a gente quer, exatamente. Né? Se a gente quisesse, a gente estralava o dedo e fazia acontecer. E quando, a partir do momento que nós tivemos a acreditação do Inmetro para a ANIAC, o que nós fizemos? Né? Começamos o processo e começamos a abrir fronteiras dentro do Brasil. Então, na média, a gente hoje tinha naquela época 5 centros de treinamento e aquilo foi crescendo com o passar do tempo. Nós chegamos agora a ter mais, estamos com 31 centros de treinamento no Brasil. Associados à ANIAC. Então, é até importante você falar isso aí, porque tem muita gente que dá treinamento da NR35 e talvez nem conheça a ANIAC. É bom que você fale. É legal conhecer, entrar no site, entrar no Instagram da ANIAC, né, para saber o que acontece, como que funciona, né, esses treinamentos. A credibilidade que vai dar para a prestação do serviço dele. Porque o que acontece? A certificação, para ela se tornar, né, o que ela é hoje, ela tem que ter uma acreditação do Inmetro, né? E também a gente segue a ISO 17024, que é a ISO para a formação de pessoas, né? E também tem outra ISO que é 22846, que é de acesso por corda, que está mais voltada ao pessoal lá da Europa, mas está vinculada com a gente também. Né? A gente está diretamente ligado a esses procedimentos. Tá? E todo profissional que ele vai ingressar, ou ele quer, que a gente fala o candidato, né? O candidato quer ingressar ao acesso por corda, ele tem uma
uma lista de pré-requisitos para ele poder atender. E nessa lista de pré-requisitos, ele define primeiro o nível, que é o nível 1, que é o básico, o nível 2, que é o intermediário, e o nível 3, que é o avançado. Não tem como ingressar diretamente no nível 3. Não dá para acelerar. Não dá. Antigamente podia, com essa certificação estrangeira, dava para fazer isso. Só que alguns passavam, né? Outros, a grande maioria, não. Né? Acontecia esse tipo de situação na época. Mas, águas passadas. Eu estava vendo agora esse dia os vídeos na internet, né? E eu olho muito capoeira, que eu fiz capoeira no passado. Olha só. E o pessoal das lutas marciais, eu estava lembrando de você quando eu vi o vídeo. Já estão entregando aí, pessoal de jiu-jitsu, muay thai. Cada 2, 3 meses já dá a faixa para a pessoa, dá o cordel na capoeira. Sim. Né? E minha época, não. O cara para virar mestre de capoeira era 5, 6 anos. E ainda se virasse ainda, não era bem assim, né? Então não era só a parte técnica da luta, né? Tinha que ter tempo, tinha que ter postura, tinha que conhecer a história, né? Não é assim. Exatamente. Virar mestre. Eu faço essa analogia porque a altura, né? Quando você fala da proficiência que diz lá na norma, então a proficiência é muito mais que isso, né? É conhecimento de verdade. Quando alguém pergunta para mim assim, mas eu posso fazer isso? Quando é na área de altura, eu digo, olha, eu uso esse exemplo assim, eu digo, ó, isso é a mesma coisa que você está na beira de um rio, você quer atravessar o rio, para baixo tem uma cachoeira. Você tem que ter certeza que você vai atravessar o rio numa boa, sem risco. Porque a altura não tem, né, mais ou menos, eu sei mais ou menos. Ou conhece ou não conhece, né? Porque não conheceu, vai ocorrer a possibilidade de ocorrer o acidente, né, é muito alta. Eu, pelo menos nos treinamentos, quando eu ministro, eu sempre tenho aquela conversa inicial com o aluno, né, com o pessoal que está lá para fazer o treinamento. E eu sempre falo assim que a altura, caída de altura, às vezes não tem band-aid para resolver, né? Por que isso? Porque por mais baixo às vezes que seja, você se machuca mesmo, né? Então a gente fala assim, hoje a gente vê tantos acidentes que acontecem, né, em altura, seja na área que a gente fala assim, a área de trabalho da NR35 é um leque muito grande, né? Tem o pessoal que trabalha lá com a escada, tem o pessoal que trabalha com plataforma elevatória, tem o pessoal do andaime, tem o pessoal que trabalha diretamente nas estruturas, tem o pessoal que trabalha no telhado, tem o pessoal que trabalha na transmissão, tem o pessoal que na montagem de antena, então, nossa, cooperativa, silo, transportador, elevador, né? Então a gente acaba vendo hoje que é um leque gigantesco de trabalho, né? Então na NR35, o conteúdo programático que eles passam, que é genérico, inicial, né? Ele é bem simples. Por isso que é legal que nem a gente faz, né? No dia a dia lá, o buraco é mais embaixo, né? Exato. A gente sempre chega para o cliente e fala assim, você trabalha com o quê? Qual que é o teu tipo de trabalho? Né? O tipo de trabalho dele vai ser a gente vai se preparar antes de iniciar a aula para aquele pessoal. Para que se aproxime da realidade do dia a dia daquele trabalhador. Porque, que nem a gente fala assim, você trabalhar ou treinar, né, a pessoa em trabalho em altura, não é você somente ter um cinto, somente ter um talabarte, somente ter um trava-quedas e capacete. Ele pode te proporcionar a você fazer N tipo de trabalhos, porque a atividade em altura, a capacitação que a gente gera é somente para o colaborador ele sair do ponto do chão até o local de trabalho e lá ele executar o trabalho dele. Mas esse intervalo aqui, de chegar, que é qual o mecanismo que ele vai usar? Né? Se é andaime, se é escada, né? Se ele vai pelo telhado, se ele não vai, se vai precisar de uma linha de vida, se não vai precisar, né? Qual que é a retenção de queda que ele vai girar? Né? Ele tem que ter equipamento, um sistema de retenção de queda. Ou ele vai ter ponto de ancoragem, ele vai ter linha de vida, ou ele vai ter estrutura, né? Para respeitar os fatores de queda dele, para que o equipamento que ele use, né, se caso eventualmente ele sofrer uma queda, gere o mínimo de impacto nele. É isso que a gente sempre trabalha e passa nos treinamentos. O aluno que passa por nós, ele vai saber que
ele vai ter que trabalhar no fator de queda X, no máximo, ele vai ter que ter o equipamento, e se ele não tiver, ele vai saber, pelos vídeos e pelos slides que a gente tem, o que gera um acidente e como que uma pessoa pode ficar. O fator de queda, o pessoal sempre está conversando sobre isso na internet, né? Sempre. Fator de queda, zona livre de queda. Então, com o tempo, com a evolução que a gente teve nesse período, foi bem legal até de saber quais são os equipamentos, né, que a gente vieram, né, foram desenvolvendo com o tempo para entender o que é necessário para a pessoa poder ficar retida, né, a não ter uma queda. Porque às vezes num telhado, a pessoa ela pode estar andando, dependendo do tipo de telhado, se for de fibrocimento ou de amiantos antigos, ainda que tem bastante lugar isso ainda, né, ele pode quebrar, rachar e a pessoa cair ali mesmo, né? Os telhados hoje que a gente sabe de metálicos, dependendo do modelo, até são muito seguros. Esses que são termoacústicos, né, que são sanduíche que o pessoal fala, ele tem uma espessura melhor e ele tem uma resistência melhor em área por metro quadrado, centímetro quadrado também, né? Que é um tipo de equipamento, né, que ele vai dar melhor segurança, né, até pelos ângulos que ele tem de altura, né? Mas nada é melhor que você ter, né, um sistema de adequação para realizar qualquer tipo de trabalho, né? Então as linhas de vida hoje são os equipamentos assim que a gente indica que é a melhor o melhor negócio para a empresa, né? Fala assim, ah, pô, mas é caro para fazer, a gente faz instalação disso, né? Então a gente sabe que às vezes é um investimento alto, né? Mas a vida do trabalhador às vezes vai gastar o dobro, o triplo com isso, né? Então tem lugares que a gente escutou assim, falou assim, ah, faz o cálculo, né? Fala, ah, não, quanto que custa a linha de vida? Ah, vai custar X. Não, mas escuta aqui, se o cara cair, eu pago tanto, então eu fico sem a linha, né? Eu já escutei isso, né? Meu Deus. Então, existem algumas empresas ainda que não têm essa consciência, né? E eles acham que, tipo, é um negócio do outro mundo, que a pessoa vai ficar milionária, não fica. Não fica milionária. Hoje em dia, por exemplo, eu conheço advogados aí, né, Aham. que tem ação em acidentes graves e fatais, que o acidente chegou a 1,5 milhão, 2 milhões assim, Sim, na indenização. Então, é muito mais barato, né, fazer, cuidar da prevenção, ter o equipamento adequado, capacitar os trabalhadores, né, sai muito mais barato para a empresa. Sem contar a imagem da empresa, né? sim. Você Isso. imagine a imprensa toda mostrando o acidente. Então, aquilo que a gente aprendeu lá, que é 4 vezes o custo indireto, era 4 vezes o custo direto. Sim. Não, é muito mais. Muito mais. E o senhor vê hoje, né? Eu tenho um índice ainda muito antigo de acidentes do trabalho, né? Que era do Ministério do Trabalho e eles acabaram não fazendo mais, não sei qual motivo, mas um índice lá de 2013 ainda, hoje são 12 anos atrás isso, se falava em 30% de acidentes do trabalho era relacionado à atividade de trabalho em altura. Se o senhor pegasse 30% disso, né, era 30% de todo o investimento do governo federal, né, que ele dispõe para o INSS, para acidentados, né, então 30% se eliminava só em trabalho em É o altura. custo do benefício. Né? E aí que a gente chegou no seguinte ponto, onde que a gente vai eliminar esse 30%? É na sala de aula. Então, por isso que nossos treinamentos são todos presenciais, a gente não gera treinamento EAD. Eu acho, na minha opinião, um crime a empresa que faz treinamento EAD, porque não é a mesma coisa. Não. Não é a mesma coisa. Hoje, que o senhor falou sobre a questão ali, né, das pessoas avançarem, gerar um cordel, né, uma faixa para a pessoa, né, pro esporte que ele está praticando. Hoje tem muitas empresas também que acabam gerando treinamento para instrutor, da noite para o dia. Treinamento de instrutor de 24 horas, de 32 horas e 40 horas. Aí a gente faz aquela perguntinha, né? Será que essa pessoa ela vai ter a condição de aprender a ensinar outra pessoa com esse mínimo espaço de tempo? 40 horas, né? Que nem a Juliana Bley falou aqui, segunda-feira passada, nós gravamos aqui com ela, e ela falou, a gente tem que aprender que treinamento não é vacina contra acidente. Exatamente. Né? Leva tempo para a pessoa assimilar aquele conhecimento e fazer daquele conhecimento o dia a dia dele,
né, conforme a atividade que ele realiza. Então, o É que sabe técnico, às vezes, não, esse cara se acidentou, mas como que ele... Ele participou da palestra lá, ele participou do treinamento, mas não é isso, não é vacina contra a prevenção. sabe o que aconteceu muito nisso, Sadir? Aconteceu assim, ó. Com a liberação da empresa, ter lá o quadro técnico e o próprio quadro técnico de segurança do trabalho, e ele ministrar alguns treinamentos internos, né? Então eles acabaram estão fazendo de tudo que é treinamento hoje dentro da empresa, né? E acontece o quê? Esse técnico que está lá, a empresa vira e fala assim, não, você tem que ter o treinamento do instrutor, né? E na própria NR35 não fala nada de treinamento do instrutor, ela fala que o instrutor ele tem que ter a proficiência no assunto. E o que a proficiência no assunto ela é? É você ter o domínio total daquilo que você está abordando. É que nem o consultor de antigamente, né? Exatamente. Me lembro que uma vez nós trouxemos em Curitiba, junto com o Zé Roberto, o ex-dono da revista CIPA, o Dr. Pendergast, da OSHA americana, num treinamento aqui em Curitiba. Nós viabilizamos o local aqui, nós, do sindicato, acho que era sindicato já. E tinha uma pessoa lá que perguntou para o Dr. Pendergast, né, como é que ele virou assessor? Uhum. Ele assessorou depois a IBM, grandes empresas do mundo, empresas privadas do mundo, depois que ele saiu da OSHA americana. A OSHA americana, para quem não sabe, é como se fosse a Fundacentro dos Estados Unidos. E naquele tempo estava começando a desassessoria. Aí, na terceira vez que essa pessoa perguntou para o Dr. Pendergast, ele respondeu, digo, olha, tem que ter cabelos brancos. É mais ou menos isso que a proficiência quer dizer. Exato. Quando o técnico está de cabelinhos brancos, né, de tanto conviver com o treinamento, aí aí ele virou instrutor, aí ele tem proficiência, né? Porque o cara sai de um curso aí, 3, 4, 5 meses, você virou instrutor, dando curso de coisas que a gente sabe que o cara não conhece, né? O que a gente vê isso hoje, né? Na empresa, aí tendo essa necessidade, o técnico, ele sai correndo atrás de um treinamento de instrutor, ou melhor, de ter um certificado para instrutor, para ele garantir o trabalho dele e falar assim, ó, tenho de instrutor, mas muitas vezes ele acaba indagando, né? Eu às vezes brinco, né? Eu vejo algumas divulgações às vezes sobre instrutor, né? Eu falo assim, pô, eu gostaria de ser um aluno desse profissional, não tirando o mérito dele. Mas o que acontece, que nem a gente estava conversando antes, é tão legal quando você vê alguns instrutores, né, eles falando sobre equipamento, a facilidade que ele tem para falar do equipamento, quando ele manuseia ele, né, que isso mostra a intimidade que ele tem, né, ele fica mais solto, né, para abordar sobre aquilo. E até se empolga, né? Ele vai saber qual carga. É apaixonado pelo que faz. Ele vai saber como que funciona, qual carga que ele é utilizada, né? Ele muitas vezes, no meu caso, eu falo assim, né? Eu já fui em laboratório de teste para anunciar de um produto, né? Eu já fui na fábrica ver como que fabrica o equipamento, né? Hoje a gente está auxiliando uma outra empresa, né, aqui do Paraná, que eles estão fabricando cintos de segurança. Então a gente está ajudando no desenvolvimento também de um cinto adequado, tá? Então isso daí faz com que para chegar nisso é só o tempo. Não tem como... E a experiência, experiência, né? Experiência. Né? Você conhecer diversos tipos de fabricantes, tanto nacionais como estrangeiros, né? Como que são as normas, que nem aqui no Brasil, como uma OSHA, né? Como é uma STM, né? Como que elas trabalham para o trabalhador. Que não adianta, tudo que a gente faz nessa área é para o trabalhador. É para você ter segurança à vida da pessoa. Se não teria cinto de segurança, a pessoa ia trabalhar voando pelo telhado. Evoluiu muito. Evoluiu. Tem gente que fala, não, porque a segurança do trabalho, não sei o quê. Pessoa que só reclama, né? Nossa, eu quando comecei, só para você ter uma ideia, não existia cinto. Existia só aquele que mais, de 3 pontos, só aquele da cinturinha. Cinturinha. Que na construção civil, o trabalhador falava que ele dizia, eu não sou macaco para trabalhar amarrado. Sim.
É a cultura, demorou né? a A gente cultura conhecer. vem, né? Depois até mudar essa cultura é difícil. Parece piada. Hoje em dia, eu visitei esses dias um fabricante de EPI aí, aqui nosso, aqui do Paraná, aqui, o Leonel da Super Safety. Uhum. Estava contando para eles lá, no pessoal técnico O lá da Leonel área. é grande amigo também. Tô querendo trazer ele para cá, Vamos, traz ele pra cá. patrocinar aqui. Leonel, ele com certeza vem. E estava contando para eles lá, né? Que somos especialistas em calçados de segurança, né? Hoje em dia com solado de PU. No início, calçado de segurança, sabe como é que era? Era solado de borracha, de pneu. Uhum. Era o pneu que era desmanchado, o pneu de carro, é aquele ali que era o calçado de segurança na época. Né? Hoje em dia não, é elaborado, tem lado da ergonomia, Sim. do peso, onde que pesa mais, estudos sobre isso, pesquisa, para conforto e para segurança das O pessoas. senhor sabe que esse dia tá vendo nos Estados Unidos, eles têm um calçado lá agora, que ele tem tipo de um ímã no solado, para o pessoal que trabalha em telhado, para ele não escorregar. Olha só. Né? Tipo, coisa que aqui, se falar aqui no Brasil, fala, não, isso não pode, não vai ter, né? Tipo, mas existe já, né? Então é engraçado que nem os Estados Unidos, o pessoal lá, eles que compram os EPIs deles, né? Tipo, é difícil a empresa que vai financiar pro trabalhador. Algum equipamento eles até compram, mas a maioria é o próprio trabalhador que compra. É engraçado essa questão cultural, né? É diferente. É diferente. E aqui no Brasil eu acho legal essa ideia da empresa fornecer, porque você tem maior controle. Né? Você consegue ter com a ficha de IPI o controle, né, do trabalhador daquele equipamento que ele está utilizando. Né? Então, a gente sabe que é uma necessidade, né? Então, necessidade que nem a gente está falando da NR35, depois entra a NR33, né? NR33 que entra o espaço confinado, né? Que os equipamentos basicamente os mesmos, né? Mas são outras formas de adequação, né? Com a questão de monitoramento, ventilação, né? Monitoração contínua, né? Que é obrigatório ter também, para você poder adentrar e fazer os trabalhos no espaço confinado. Dependendo do tipo de trabalho, se for inertizado, fazer a troca de colaborador, por causa da utilização de máscara com ar mandado, né? É uma necessidade também essa mudança. E quanta gente já morreu no trabalho confinado, né? Morreu e morre. Até hoje morre. Morre É um muita absurdo gente. morrer até hoje, né? Com tanta tecnologia. Aqui em Curitiba chegou a morrer trabalhadores da Sanepar, Sim. aqui no passado. É o que a gente fala, né? A norma, é legal a norma, porque a norma ela especifica bem como que deve ser realizada a atividade, né? E a atividade, ela vai ter lá uma análise de risco, né? Ela vai ter uma PET, né, para o espaço confinado, né? E que nem eu falo, é uma brincadeira que eu sempre falei, né? Esse documento aqui é igual ir no cartório, né? Igual você ir casar, você vai pegar, vai todo mundo assinar aqui, e se fugir disso aqui, alguém infringiu. Porque está sendo informado que vai ser o trabalho em tal local, né? Que tem esse tipo de risco, que precisa de ventilação, monitoramento, precisa do equipamento específico, no mínimo em 2 pessoas, né? E assim mesmo, as pessoas, não, eu já faço isso tanto tempo, entra aí, faz o serviço e a pessoa acaba falecendo. Né? Então, são algumas coisas que a gente acaba vendo, né? Hoje, que nem a gente tem a norma de resgate hoje, né? A norma Isso, gostaria mesmo que você falasse do resgate. A A importância que é. A norma de resgate, ela também tem níveis, né? Que é a NBR 16325, né? A parte 1 e a parte 2 dela, que uma vai falar sobre a formação e a outra também vai falar sobre, a outra parte dela vai falar sobre como é o local para o treinamento, né? Tem pessoas que a gente vê hoje em dia também ministrando treinamento, né, em qualquer lugar, com andaime, com escada, somente, né? Então a norma ela pede Marra na caixa d'água lá da empresa. Exatamente, né? Utiliza equipamentos que são voltados a fazer movimentação de pessoas no chão, que são aquelas as pranchas, né, de madeira ou de fibra ou de plástico que tem hoje, amarrando pessoas e içando nesse tipo de equipamento, coisa que não se faz. O equipamento não é próprio para isso, né? Então existem tipos de maca diferentes para fazer esse tipo de movimentação, né? E tem os níveis, né? O nível industrial, que é o primeiro nível, que é voltado ao brigadista dentro das empresas, né? Que ele só vai fazer movimentação de pessoas com os equipamentos de pré-engenharia,
que são os equipamentos que já são montados, já foram testados, né? Que tem aquele guincho do tripé, tem o trava-quedas retrátil com manivela para fazer içamento, os resgatadores que a pessoa se clipa nele, se joga para baixo e tem uma velocidade controlada para ele chegar no chão em condições de não bater no chão, né? Ele vai chegar seguro e para em pé e sai andando, se precisar, desconecta. Mas a empresa tem que ter todo esse equipamento. Aí é que está o babado, Isso, né? aí que está o negócio. Aí que está o negócio. Então, eu gostaria até que você desse uma falada mais desse tema aí. Uma empresa lá que tem trabalho em altura. E às vezes está lá só o técnico sozinho lá. Sim. E às vezes tem trabalho na empresa lá, que o trabalhador, o funcionário deles tem que fazer um trabalho lá no local alto. Qual é a atitude que ele deve fazer? Bom, primeira coisa, esse técnico que vai trabalhar, ele tem que estar bem envolvido com a altura. Ele tem que ter feito, que eu falo assim, não faça um treinamento só, faça 2, 3, 4, 5 locais diferentes para você, que num local só vai ter uma cultura de trabalho, em outro vai ter outra, né? Então é bom você mesclar isso para você começar a ver o que é a realidade, né? Para você entender tipos de equipamentos e soluções de adequação. Né? Que nem eu sempre falo, vai fazer uma atividade de trabalho, né? Um exemplo. O trabalhador tem o equipamento, ele fez o treinamento, sabe utilizar? Sim, beleza. Ele vai subir numa escada. Ele teve treinamento para utilizar a escada? Esse trabalhador? Ele vai usar um andaime. Ele teve treinamento para usar um andaime? Não é porque uma escada que você vai colocar, ela só. Então eu tenho equipamento, só vou pôr a escada e vou subir. Aí é fácil. Mas a grande maioria funciona assim. Né? E quando às vezes a gente sabe que o técnico ele não tem muito conhecimento, ele dá umas travadas. Né? Ele fala, não, mas espera aí. Né? Ele fica sempre indagando. Então, por isso que nesse tipo de atividade, a análise de risco ele é o melhor documento que tem. Por que isso? Porque a partir do momento que o técnico ele gerar análise de risco, ele já vai saber se a equipe de trabalho eles vão estar treinados e capacitados. Se eles passaram por um treinamento, eles têm Exatamente. conhecimento do que fazer. Exatamente. Aí vamos dizer, eles vão subir no telhado. No telhado, eles sobem ao telhado, tem o acesso lá, escada marinheiro. Aí tem linha de vida para poder subir? Né? Se tem a linha de vida, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o trava-quedas para poder se conectar ao equipamento dele para poder fazer a subida. E aí vem outra questão, que entra no anexo 2 da NR35. Tudo isso está regulamentado. Está regulamentado. Anexo 2 da NR35, que fala sobre o quê? Pontos de ancoragem e linhas de vida. Dentro dessa norma que foi a última publicação dela, a última atualização dela foi bem nessa época, no final de abril, início de maio do ano passado, se pede desde o início da publicação dela que pontos de ancoragem e linha de vida, eles devem ser inspecionados no prazo máximo de 12 meses. Por que prazo máximo de 12 meses? Que depende do local que está essa linha de vida e esse ponto de ancoragem. Porque se você tem um local que ele tem muita toxicidade... Local de litoral, por exemplo. Litoral, num lugar... Indústria química. Indústria química, você está do lado de um tanque de soda, tem muito vapor, né? O que acontece? Esse equipamento ele vai correr mais rápido, oxidar e correr mais rápido que o outro. Então, dependendo desse tipo de situação, já desde a NR18 eles falam que todo o conjunto tem que ser em inox. Certo? Então, dos inox tem as classes 304 e 316. Dependendo daí, a área marítima mais o 316, que ele tem uma rigidez mais a não ter a corrosão, né? 304 ele funciona bem também, né? E daí depende desse local, dos locais que você vai instalar esse equipamento. E eu sempre peço, às vezes na empresa a gente vai trabalhar, se tem um laudo, última inspeção realizada, a gente não fez, mas tem que fazer. Pô, amigo, leia a norma. Né? Eu vejo assim hoje, né? A gente participa de muitos grupos, né? E grupos, tanto seja de acesso por corda, de resgate, de trabalho em altura, de segurança do trabalho. Né? Eu não sei se essa época que nós estamos vivendo, né,
Porque antes a gente tinha tudo que a gente quisesse, que nem eu fiz. Ia na Fundacentro, pegar as fitas de vídeo, cassete, lembra dessa linha? Uhum. Ia lá e ficava colocando vídeo pra ver. Ia na biblioteca, pegava livro pra ler. Eu não recebo uma visita hoje na Fundação. Né? Antigamente a gente recebia E tem lá muita e tem espaço lá ainda. Tem espaço até hoje. Né? E aí hoje, como que é? Nos grupos você olha assim, alguém tem uma análise de risco? Alguém, Uma cópia aí? uma cópia, alguém, sabe, tipo, o negócio que a pessoa não tem mais o ato de desenvolver, parece. Criar. Criar. Né? Eu vou criar, eu vou errar e vou fazer de novo. E vou aprender. Né? E vou aprender. Aí eu vou consultar com outra pessoa. Né? A gente tinha que ir para a biblioteca fazer isso. Para você ter uma ideia, quando você falou que foi com o ônibus do sindicato para São Paulo, nós fomos dezenas, acho que mais de uma década para São Paulo. Desde quando nasceu, em 1982, a primeira feira que o Zé Roberto fez, nós fomos muitos anos. Nos últimos anos, a gente arrumei o ônibus, era quase de graça. Arrumei um patrocínio para o ônibus e não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém para ir daqui para São Paulo. O senhor sabe que... Bate e volta, né? Sai meia-noite daqui, chega lá em São Paulo, fica na feira e volta embora. E o negócio que eu posso dizer é que desde aquela primeira vez que eu fui, eu não falei em nenhuma feira de lá para cá. Eu falei, acho que 40, 50 anos, o ano passado que eu não fui. Ah, sim. Por causa que eu tive um infarto. Sim. Daí foi em agosto, né? Eu tive infarto em julho, não fui, né? Eu fui em todas, né? Fui depois da proteção, depois a gente acabou expondo também junto com a NEAC, né? Nas feiras, né? Tanto na proteção e depois grupos de amigos fazendo também na FISP. Na Proteminas, né? Lá, eu fui agora esses últimos 2 anos, eu fui na Proteminas, né? Lá em BH. E eu sempre falo, a proficiência ela vem nisso também, porque lá no início eu quase não via se falar nada em altura, né? Quando chegou em 2012, 2014, na feira, na FISP, foi um negócio assim que o trabalho à altura explodiu lá dentro. Né? Então, era engraçado que no começo tinha os chineses, né? Lá atrás do pavilhão, imigrantes lá, era um, tipo, parecia uma feirinha livre, assim. Tinha uns 15 lá. Né? Hoje eles dominaram. Né? Então a feira era bem menor, já era grande. Né? Hoje ela ficou gigantesca. Que nem eu falo, naquela época a gente ficava, um dia a gente até conseguia rapidão meio que andar por tudo. Hoje 2 dias não é suficiente. Para ver a feira. E agosto, né? Agora, até bom a gente falar para o pessoal você planejar aí, quem estiver assistindo aí, em agosto, em São Paulo, a FISP lá. Vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Isso aí. E vale a pena. Eu falei, a proficiência também do técnico vem também numa feira também. A feira também, sobre você saber assim, dentro da associação nossa, né, na evolução dos instrutores, examinadores, né, eles têm que participar desses eventos. Eles têm que comprovar que eles tiveram. Trocar informação. Né? Exatamente. Para o conhecimento dele crescer. Porque se ele ficar somente naquele mundo fechado e não querer ir para fora, ele não vai evoluir. Não tem como. Né? Então a gente sempre esteve ali, né, no meio da chinesada, no meio dos fabricantes nacionais, né? Muitos amigos a gente tem. Então a gente sempre estava ali envolvido sabendo como que é o equipamento, como que funciona, qual que é a evolução que ele está tendo. Junto com o trabalho preliminar de análise de risco quando vai fazer um trabalho em altura. Mesma coisa tem que fazer com o resgate? Com o resgate, a mesma coisa a gente faz. Dentro da norma de resgate, né, quando eu estava falando para o senhor antes, ali temos o nível industrial, depois temos o nível operacional, líder e coordenador. Tá? O nível operacional é um nível bem bom já, que é o primeiro nível que a pessoa vai trabalhar com a montagem de sistemas. Né? A gente fala sistemas de vantagem mecânica, aqueles de corda, que o bloco de polia sobe e desce, né? Para poder fazer, dividir o peso da carga e ser mais rápido para poder puxar, porque hoje nas empresas a gente acaba vendo assim que quando se monta uma equipe de resgate, o ideal é que você tenha lá uma faixa de 5 pessoas, 6 pessoas para formular uma equipe, né? Mas a gente também acaba trabalhando às vezes com 2 pessoas, então por isso na norma ela indica que tem que sempre ser no mínimo 2 pessoas. No mínimo 2. Mas tem empresa grande aí contratando uma só que eu sei. Nossa, eu lembro daquele acidente daquele guindaste que caiu lá em São Paulo. Sim. Lembra? Eu, na hora,
pessoal me mandou na hora, quase na hora que aconteceu o acidente, eu mandei mensagem para você. Eu fiz uma vez uma brincadeira com... Você chegou a trabalhar no resgate assim? Trabalhei em resgates diferentes, né? Tipo, uma vez em São Paulo, Que você possa contar. Em Paulínia, foi um resgate muito simples, muito rápido, porque uma estrutura de andaime em volta do equipamento e um montador de andaime ali. De repente, começaram a chamou o resgate, a gente estava perto até, e na hora que a gente chegou no local, né, a gente viu que o colaborador, né, que é uma coisa que a gente não sabe, às vezes, ele estava num processo ali de convulsão, né? Mas ele estava conectado. Então, o que a gente teve que fazer? Ir até ele, né? Lógico, atrelado, né? Posicionar ele numa posição melhor, lateralizar ele de alguma forma, segurar ele, Respirar né? melhor. Para ele poder respirar melhor, a secreção dele poder sair numa boa, né? E a hora que ele voltou assim, a gente falou, pô, vamos voltar para lá e tal. Daí fizemos uma passagem para ele, passamos para lá, e aí quando a gente chegou na base mesmo ali, ele já virou e falou bem assim, eu acho que você é mandado embora, né? Aí daquele momento eu falei assim, olha, eu não posso dizer nada, porque o meu objetivo aqui é salvar você aqui com a equipe de levar você lá com segurança para baixo. Agora lá na frente eu não sei o que pode acontecer. Então o senhor veja que esse colaborador, para ele tinha uma necessidade de estar trabalhando ali, né? Ele tinha a família dele, alguém que necessitava dessa condição financeira dele. E ele não falou que ele tinha esse tipo de convulsão, né? Então você olha no... Talvez, provavelmente, epilepsia, né? Epilepsia. Então, o que acontece? A gente tem que proteger essa pessoa. Agora, imagine se esse garoto lá era um garoto novo. Mas veja a importância que é, né? Mesmo se ele não tivesse conectado à estrutura, ele teria vazado. Né? Não tinha nada que fosse segurar ele ali. A única sorte é que ele estava clipado com o gancho, né? E daí, na condição que ele ficou, ele se agarrou e não soltava o braço, e a gente chegou ali e puxou ele para poder tirar ele para fora. Porque o pessoal assiste vídeos, né? As pessoas lá no cinto pendurado. Sim. E o cinto, né? Todo mundo sabe que na virilha aqui vai prender a veia, a artéria aqui, né? E pode ter problema, né? Então, isso daí é um assunto que a gente sempre fala no treinamento, que a gente fala assim, no EAD não tem isso, né? Que agora, se alguém escutar do EAD, ele vai querer copiar agora, vamos lá, mas é bom. Que é o trauma de suspensão inerte, né? Que é o tempo que essa pessoa, que ela ficar em suspensão pelo equipamento, né? Com o próprio peso dela, ela vai se engarroteando, né? As artérias femorais, né? E vai fazendo o quê? Vai fechando ela, vai amortecendo a perna e vai diminuindo o fluxo sanguíneo, né? A oxigenação, e vai chegar um tempo que ela vai desmaiar. E se ela desmaiar e continuar nessa posição, né? Ela pode chegar até o óbito. Então tem livros de estudos que falam que a partir de 5, 8, 10, 12 minutos a pessoa pode entrar em óbito, porque já tiveram pessoas que já faleceram assim. Então, né? A importância que né? Vou lá até para a câmera ali. O trabalho de resgate, em caso de acidente, de queda, né? O mais rápido possível. Exatamente. Que puder realizar, aí vale a vida da pessoa, né? Então, por isso que tem que participar de eventos, conhecer mais sobre a altura. Em caso de queda, né? A pessoa está lá, pendurada lá, fazer o resgate. Igual a gente estava conversando, falando o assunto hoje ali, né, com o Thiago também, entrando um pouco na questão da área predial, né? Hoje na área predial a gente tem muitas empresas que trabalham com acesso por corda, que tem certificação, seja nacional, seja estrangeira, seja outras nacionais que tenham, né? E a gente sabe que também temos o pessoal que trabalha com cadeira suspensa. Com a cadeirinha. Com a cadeirinha. Famosa cadeirinha. Famosa cadeirinha. Né? A cadeirinha, ela é um equipamento para trabalho? Ela poderia ser melhor desenvolvido, a maneira de trabalho e treinamento para isso? Sim, poderia, mas não fazem. Né? E já aconteceu agora e outras vezes, né? Trabalhadores que acabaram com o mecanismo dela quebrando,
saindo fora da cadeirinha, ou não estavam diretamente conectados, né? Acabaram caindo, morrendo, ou utilizando equipamento errado, né? Para poder ficar em suspensão. Porque a gente tem dois tipos de cintos, né? A gente tem o cinto passivo e o cinto ativo. O passivo é um cinto para retenção de queda, que é o que a gente usa mais o pessoal usa mais, trabalha no chão e sobe no andaime, sobe numa estrutura, sobe numa escada, né? É um cinto mais, assim, menos confortável, mas ele faz uma retenção de queda da pessoa, né? Agora, o cinto ativo é um cinto que você pode poder trabalhar já em suspensão, né? Você pode aguenta mais tempo a circulação, a parte ergonômica do cinto, ela é melhor, ela te dá uma resposta melhor para você poder trabalhar, né? Só que acontece o quê com o pessoal da cadeira suspensa? Se acontecer um acidente em altura, né, ele atribui o resgate dele ao corpo de bombeiro, ao Estado. Quem trabalha com acesso por corda, a gente tem a capacidade de resgatar outra pessoa naquele mesmo momento. Então, esse tempo que a gente tem de resposta, que é a hora ouro que a gente fala, né? A gente consegue no acesso por corda, que é o alpinismo industrial também que falam, né? Fazer essa pessoa descer com segurança ou trazer para cima, né? E na cadeira suspensa você tem o tempo de ligar para o bombeiro, ver se está disponível, irem até lá e saber de que forma vão fazer o acesso a essa pessoa. Esses dias mesmo teve uma pessoa que ficou 45 minutos pendurada em São Paulo e acabou falecendo numa cadeira. Até acho que eu mandei para o senhor essa matéria lá. Eu vejo tudo. Então a gente sabe, acaba vendo, né, situações que estão acontecendo no dia a dia. Não tem como, né? Então a gente sempre está trabalhando, né, estudando para melhorar essa condição das pessoas, né? Todos os dias a gente está fazendo isso. Seja em reunião, seja em trabalho, seja em desenvolvimento, né, para melhorar essa condição dos trabalhadores. Porque no resgate é muito importante a pessoa entender. O resgate é assim: o resgate ele é uma norma específica, então ele está fora da norma de acesso por corda, tá? Muitos acreditam assim que o profissional de acesso por corda ele é resgatista. Ele não é. Ele é resgatista da equipe de trabalho dele, como diz na própria norma na NBR 15595. Ela fala que é para a sua própria equipe, né? O resgate, conforme a NBR a 16325, 16710, ela fala sobre o quê? Sobre as equipes de trabalho, né, que você vai trabalhar com qualquer tipo de trabalhador. Os equipamentos que você tem, o treinamento que você teve, você pode trabalhar com o pessoal do acesso por corda, você pode trabalhar com o pessoal do andaime, o pessoal da cadeira suspensa, o pessoal da escada, o pessoal do telhado, né? Então, essa evolução de treinamento, essa norma foi totalmente específica, tá? Para o resgate. Para o resgate. Então, lá no anexo 3 da NR33, né, ele fala sobre a capacitação, né, os treinamentos e capacitação, hora de treinamento, né? Então, ela fala sobre o supervisor, ele fala sobre o trabalhador e vigia e fala sobre o resgate. Então, no resgate, eles indicam lá a carga horária de 24 horas ou 32 horas de treinamento. Que essa carga horária é conforme a NBR 16710. Entendeu? Eles fizeram um link, só não colocaram ali, não sei porque eles não colocaram, não tiveram coragem de colocar, né? Mas poderiam ter colocado, né? Por que isso? Porque é a única maneira que você tem hoje de você, pelo conteúdo programático, né, você treinar e capacitar essas pessoas para esse tipo de trabalho, né, é você tendo o treinamento específico. E aí, o treinamento faz com que... Porque na hora do acidente, eu que infelizmente vi muitos acidentes, né? Na hora que acontece, o nervosismo, se não tiver planejado, não tiver material de quadrilha, não acha nada. Não acha equipamento nenhum. Isso que o senhor está falando é muito importante, que eu sempre falo para os alunos, né? Se vocês quiserem ter uma condição de trabalho, né, naquele momento da emergência e da urgência, né, treine.
Porque se você não treinar, na hora que você for lá executar o trabalho, você vai se perder. Por isso que no treinamento que a gente faz, né, a gente tem o simulado. Então a gente vem treinando nos dias para fazer o simulado. E o simulado a gente repete várias vezes, vem repetindo. Né? E até uma hora que eu largo eles sozinhos para poder fazer. Eu não falo mais nada. Eu falo assim, agora, a partir de agora, é com vocês. Falo, só se tiver uma situação, né, crítica mesmo, que eu vou pedir para parar, e se eu pedir para parar, parou. Né? Então daí a gente largo eles, aí eles brigam com eles mesmo pelo tempo. Daí é o tempo, eles têm que baixar o tempo deles. Diminuir o tempo. Diminuir o tempo do resgate. Então, cada resgate vai ter uma maneira de fazer. Né? Então, tudo vai dos equipamentos. Né? Hoje, na norma de resgate, é obrigatório você ter os equipamentos mecânicos. Né? Que a gente fala dos equipamentos para engenharia, ou os equipamentos mecânicos que são para descensão, para bloqueadores, né? Para você poder ter um melhor trabalho mais rápido, para você também não errar. Né? A gente sabe que tem no ensino desse conteúdo, fala sobre fazer bloqueadores com nó, para o SIC, nó dinâmico, né, nó bloqueador. Quantos nó um cara em altura tem que saber, mais ou menos? Saber fazer, na prática. Assim. Vamos falar assim, entre 8 e 10 nós, assim, ele tem que saber. 8, pensei que era mais. 8 a 10 nós. Né, o basicão, né? Eu vi num curso de altura que eu fui participar, eu vi uma forma legal que eu tenho até repetido a forma que o cara ensinava o nó. Ele botava pessoas para trás dele e ele ia fazendo aqui e as pessoas iam repetindo lá. Uhum. Achei legal a forma didática que ele fez de ensinar. Eu, num curso de resgate em montanha, acabei participando, né, desse curso. E dentro da carga horária, a gente teve praticamente um dia inteiro só fazendo nó. Ele começou de dia... O dia inteiro? O dia inteiro. Ele começou de dia e terminou à noite. Né? À noite já era fazendo com a luz apagada e luz acesa. Apagada e acesa. Né? Então, tipo... Olha, porque são situações. Você vai fazer resgate, você pode fazer à noite. Você pode entrar no espaço confinado e tua lanterna acabar a luz. Né? Olha só que interessante. Né? Você tem que saber, né, no tato, né, pegar a pessoa, né, o que é perna, o que é braço, onde que tá o cinto, como que conecta, a pessoa tem que saber isso. Por isso que dentro do nível, de um dos níveis que é o líder a gente usa máscara facial inteira, vedada, em algumas situações. Porque pode estar entrando num local que tinha fumaça, né, ele vai gás, ter, vapor. ele não vai conseguir ver, ele vai ter que entrar. Entendeu? Ele vai ter que ir pelo tato. Né? Então, algumas situações que a gente coloca, né, para poder fazer com que a pessoa ela desenvolva. Né? Uma das coisas que eu faço também, uma forma de contribuir com a sociedade, em todos os treinamentos que eu faço, eu tenho um amigo que é major no bombeiro, o Major Slomp, Eduardo Slomp. Acho que o senhor já conheceu ele também. E ele tem um livro que é o Resgate Vertical. E a gente se ajudou, né, a fazer acontecer o livro dele também. E o Eduardo, ele é muito envolvido com isso. A gente sempre fala... Hoje ele está na Espanha. No momento lá, a gente estava até conversando hoje ainda. Outros assuntos, né? E eu sempre falo para ele, Edu, vou ter turma de resgate, veja do pessoal do bombeiro quem está disponível, pode vir e não tem custo. Né? Ele não vai ter a certificação, vai ser somente o treinamento nosso, né? E uma forma de eu contribuir com eles, por quê? Porque o bombeiro, ele, numa situação de emergência, ele vai também entrar dentro de indústria, dependendo da gravidade. Né? Ele vai ter que entrar. Se tiver pessoas dentro da indústria que já estão trabalhando desta forma, algumas sementinhas que passam por nós, ele vai entender que esse tipo de trabalho está focado hoje com a indústria. O procedimento, o método de trabalho. Né? E hoje o bombeiro, eles estão trabalhando também com 2 cordas de trabalho. Antes eles trabalhavam com 1 corda só. Né? Então a evolução chegou neles, eles mudaram a cultura de trabalho deles,
né? Porque a gente teve muitos bombeiros, o Eduardo sempre levou, o Major Slomp, né? Ele sempre levou os alunos do Guatupê para poder participar de módulos deles e passaram por lá. E nós participamos também do CESALT, né? Participando do primeiro CESALT, né? Que é o primeiro curso de salvamento em altura do bombeiro. Eles fizeram, foi acho que 2000, foi na pandemia, 2020, 21, 21 foi. 21, é. Então a gente participou, a JMF, com o espaço e também na instrução. É importante essa troca, né? Importantíssima. Porque o bombeiro, você falar do bombeiro, até fez eu lembrar aqui. O incêndio do Joelma, em São Paulo, acho que foi em fevereiro de 1972, se eu não me engano, na Praça da Bandeira ali. Inclusive, há anos atrás, eu estive lá no prédio, fui lá e fiz um vídeo, inclusive, lá no prédio. Nem diz, não é mais edifício Joelma, nem nada. Então, a dificuldade que o bombeiro de São Paulo teve naquela época ali, eles depois houve um estudo, o bombeiro de São Paulo foi para os Estados Unidos, houve uma troca com o bombeiro no mundo, no Brasil inteiro. Então, de lá para cá, o bombeiro do Brasil vem se preparando, né? E o pessoal é muito dedicado, vem se preparando desde aquela época lá até hoje. Hoje no mundo a gente tem muita escola de bombeiro, né? É importantíssima, né? A gente tem na FPA nos Estados Unidos, no Texas, né? Que é uma referência para o mundo, né? Depois a gente tem na Europa, tem no Japão, tem em outros países, até na América do Sul mesmo aqui. Hoje o Brasil também é uma referência grande, né? A gente teve ano passado aqui um campeonato de bombeiros, né? Que é o Grimp Day, né? Que ele vem da Bélgica, né? Que foi um grupo de bombeiros lá que começaram a fazer uma brincadeira de fazer uma competiçãozinha aqui um com o outro e tal, e acabou virando um evento mundial hoje, né? E o bombeiro do Paraná ficou em quarto lugar, disputando com o pessoal da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Espanha, né? E o Brasil ficou em quarto lugar no passado, com os bombeiros do Paraná. Olha só. Né? Não, nossos bombeiros e foi aqui muito são legal fera. que a gente teve, né, assim, uma satisfação, uma emoção com eles, por a gente também ajudar eles, né, de alguma forma. Né, de ceder o nosso espaço para eles poderem treinar, né, um dia antes, podemos treinar lá e tal. Eu falei, pô, podemos treinar, falei, mas tá aberta a casa, é só treinar. Que maravilha. E a gente lá auxiliar algumas coisas também, né, alguns detalhes, né, para eles, e isso daí não tem o que pague. Não, essa troca de informação, conhecimento. Então a gente sempre está o tempo inteiro, né, que eu falei para o senhor, vivendo isso, respirando isso, seja entidades de altura, de resgate, né? Nós temos hoje o Comitê Internacional, né, que é o ICRA, né, que é o comitê que a gente fundou em 2019, lá no Rio Grande do Sul, iniciando com associações de acesso por corda e resgate da América do Sul. Naquele momento estava o pessoal do Uruguai, estava o pessoal do Peru, da Argentina e o Brasil. Depois acabou ingressando o México. Olha só. Nós fizemos esse congresso, justamente o convite para eles, porque a gente tinha essa ideia, né? Vamos, né, unificar, vamos dividir esse conhecimento para a gente para poder trabalhar, né? Ter um comum acordo de trabalho também, né? Uma linguagem. E que nem ano passado o senhor participou lá do congresso, eles estavam todos lá, né? E até naquela ocasião veio até o pessoal da Espanha. Ano passado, né? Veio o pessoal da Espanha também, que está começando agora a fazer parte desse comitê internacional que envolve tanto acesso por corda quanto resgate. Então, a gente já sabe que a gente conseguiu desbravar as fronteiras brasileiras, né? Hoje a gente é conhecido, né, fora do Brasil, na América do Sul inteira, na América Latina, na Europa, né? Hoje a gente tem pessoas que são formadas em acesso por corda que trabalham no Brasil, na América do Sul inteira, que trabalham nos Estados Unidos, que trabalham na Europa, que trabalham na África, que trabalham em Dubai, que trabalham na Austrália. E as normas são interligadas. Olha que maravilha. Maravilha.
acho que foi uma aula aqui de trabalho em altura, de resgate. Ah, temos mais assunto É. ainda. Não, vamos ter que fazer outra conversa aqui. Vamos sim. Então, para agradecer aqui o Juliano, né? E quem quiser fazer capacitação, quer ter mais conhecimento no trabalho em altura, entre em contato, pode entrar em contato comigo mesmo ou com o Juliano, né? Aqui em Curitiba, região metropolitana, ou qualquer lugar do Brasil, né? É alguém que eu confio, que eu conheço, né? Eu disse aqui no podcast passado, né, que são as pessoas que estão patrocinando aqui e é a pessoa que eu conheço, que não vai vender certificado. Eu sei que isso é polêmico, mas é necessário dizer neste momento, né, porque eu estou velhinho já, né, nessa área e não dá para a gente ficar passando a mão em quem faz picaretagem. Exatamente. Porque segurança e saúde no trabalho é algo muito mais importante do que só ter conhecimento. Né? Tem que ter caráter, essa empresa tem responsabilidade social com o povo brasileiro, com o trabalhador brasileiro. Exatamente. Então, muito orgulho de trazer você aqui. Obrigado. Muito agradecido. Meu muito obrigado. As palavras finais são suas, da JMF. Bom, primeiramente, Sodir, agradecer ao senhor aí pela oportunidade. Acho que a gente já conversou muitas vezes sobre isso, né? Por essa... Mas nunca foi gravado. Nunca foi gravado, né? Essa responsabilidade com as pessoas, né? Que é muito importante. Da gente poder se preparar o tempo inteiro para poder receber as pessoas que, teoricamente, ali naquele momento não têm o devido conhecimento e a gente começar a plantar essa sementinha neles para que no futuro eles consigam proliferar isso daí para as outras pessoas, que o conhecimento não esvazia quando a gente jamais. E aí ele não vai, a gente não quer que vá com a gente embora, tem que disseminar isso para as outras pessoas. Isso mesmo. Né? Que é o objetivo principal da gente, tá? Agradecer o Thiago aí também, Thiagão, pelo trabalho, muito importante aí esse podcast aqui. De novo a gente fala sobre Abril Verde, né? Que fortaleça cada vez mais aí esse trabalho com todos os técnicos, né? Que conscientizem as empresas, né? E os trabalhadores, para que a gente minimize os acidentes, que nem eu falei ali antes. A única forma de você minimizar o acidente do trabalho e a condição do trabalhador é dentro de uma sala de aula. É informação, mas informação séria. Não vender certificado. Porque tem gente aí com certificados aí rodando por aí, duplicando aí. Infelizmente. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. Muito obrigado, Sodir. Valeu. Valeu.